coisa que a gente tem que relembrar um pouquinho são dos métodos de avaliação para vitalidade fetal, né? Então, a gente tem os métodos que a gente usa para avaliar vitalidade fetal em gestantes de risco habitual, como a ausculta cardíaca fetal intermitente e o mobilograma. E a gente tem também os exames que avaliam vitalidade fetal em pacientes de alto risco, que daí entra a cardiotocografia anteparto e intraparto, a Doppler velocimetria obstétrica, o perfil biofísico fetal, a avaliação do líquido amniótico e o pH fetal, tá? Então, falando um pouquinho aqui dos exames que são mais básicos, né? Então, a gente tem a cardiotocografia fetal intermitente, que é o jeito da gente avaliar a vitalidade fetal ao longo do pré-natal. Então, todas as gestantes, a gente precisa avaliar os batimentos cardíacos fetais ao longo do pré-natal, e o jeito que a gente faz essa avaliação é pela ausculta fetal intermitente. A gente pode usar o sonar Doppler ou o estetoscópio de Pinar. Atualmente, né, a gente usa basicamente o sonar Doppler. Então, ele serve tanto para gestantes de risco habitual como para gestantes de alto risco. No pré-natal, a gente consegue utilizar a partir aí de 10 a 12 semanas, né? 10 semanas a gente já, se é uma gestante que não é muito gordinha, a gente já consegue ouvir a partir de 10 semanas, mas na maioria das vezes a partir de 12 semanas, tá? E no parto, né, quando a gente vai fazer a ausculta intermitente no parto, a gente deve fazer a cada 15 a 30 minutos na fase ativa e a cada 5 a 10 minutos no período expulsivo. O mobilograma, ele é outro exame que a gente usa também para gestantes de risco habitual. Ele serve para a gente, é uma avaliação materna dos movimentos cardíacos fetais. A gente pode indicar para gestantes de risco habitual a partir de 34 semanas e para gestantes de alto risco a partir de 26 semanas. De uma maneira geral, se a gente tem menos de 10 movimentos por dia, essa gestante tem que procurar o serviço de saúde. E aqui a gente entra na cardiotocografia. Então, a cardiotocografia é o exame mais utilizado para avaliar a vitalidade fetal. Ele registra, então, a frequência cardíaca do feto, as contrações uterinas e também a movimentação fetal, tá? E a cardiotografia, ela serve para identificar de forma indireta a presença de hipóxia do sistema nervoso central. E a cardiotografia, ela avalia hipóxia aguda, tá? Então, a cardiotografia não serve para avaliar hipóxia crônica. Hipóxia crônica, a gente vai usar a Doppler velocimetria. A gente pode fazer a cardiotografia a partir de 24 a 28 semanas. Quais que são as principais indicações de cardiotografia? Então, como eu disse, a cardiotografia ela deve ser utilizada apenas para gestações de alto risco. Então, a gente vai usar para mulheres com doenças maternas, como hipertensão, diabetes, colagenoses, para monitorizar a vitalidade fetal de fetos que têm doença hemolítica, infecções congênitas, alterações placentárias, como a restrição de crescimento fetal, uso de ocitocina ou prostaglandinas, analgesia de parto, líquido meconial, taxistolia, febre intraparto, alterações na ausculta fetal intermitente e hemorragia vaginal. Então, a gente não deve usar a cardiotocografia de rotina sem indicação, porque a cardiotocografia, ela tem falsos positivos. Então, se a gente utilizar a cardiotocografia de rotina sem indicação, a gente vai acabar indicando intervenções desnecessárias, tá? Bom, a cardiotocografia, então, ela é um jeito da gente avaliar a frequência cardíaca fetal, as contrações uterinas e a movimentação fetal. Nessa parte de cima, então, fica marcada a frequência cardíaca, e nessa parte de baixo, as contrações uterinas. A gente não pode esquecer, sempre que a gente for avaliar uma cardiotografia, de ver quantos centímetros por minuto essa cardiotocografia faz. Então, aqui, na maioria das vezes, a cardiotografia está regulada para correr 1 centímetro por minuto, tá? Isso é muito importante para a gente conseguir avaliar adequadamente a cardiotocografia. Então, cada centímetro na horizontal corresponde a 1 minuto de exame. E cada quadradinho na vertical corresponde a 10 batimentos fetais, tá? Então, é importantíssimo a gente avaliar isso. Existem algumas cardiotografias que cada quadradinho corresponde a 5 batimentos cardíacos fetais. E isso vai fazer toda a diferença na hora da gente interpretar a cardiotografia. E a parte de baixo, a gente avalia aqui as contrações uterinas. Então, aqui, olha, a gente tem uma contração uterina, tá? Então, quais são os parâmetros que a gente precisa avaliar na cardiotografia para a gente conseguir interpretar a cardiotografia de maneira adequada? Então, a gente precisa saber avaliar a linha de base,
a variabilidade da linha de base, acelerações transitórias, desacelerações e as contrações uterinas. E aí eu vou falar cada um desses parâmetros para vocês, porque depois vocês vão ver que para a gente conseguir classificar a cardiotografia, tanto a anteparto como a intraparto, a gente precisa saber muito bem esses parâmetros, porque é esses parâmetros que vão definir para a gente se essa cardiotocografia, qual é a categoria dessa cardiotocografia, qual é a classificação dessa cardiotocografia, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a linha de base. A linha de base é a média da frequência cardíaca fetal em 10 minutos. Para a gente avaliar a linha de base, a gente precisa excluir variações acima de 25 batimentos. Então, a gente vai olhar a cardiotografia, que ela deve ser feita por pelo menos 20 minutos, e a gente vai ver um intervalo em que não tem uma variação maior do que 25 batimentos. Daí a gente vai considerar esse intervalo de 10 minutos para a gente ver qual que é a linha de base, tá? A linha de base normal, ela varia entre 110 e 160 batimentos, abaixo de 110 é bradicardia e acima de 160, desculpa, é taquicardia. Então, aqui a gente tem aquela nossa cardiotocografia inicial, em que a gente pode observar aqui, né? Então, se a gente pega aqui um intervalo de 10 minutos, a gente observa aqui que a linha de base, onde que tem os batimentos ficaram mais frequentes aqui, é em torno de 120 batimentos por minuto, tá? Aqui, uma cardiotocografia que mostra uma bradicardia, então aqui a gente tem uma linha de base que estava aqui em torno de 110, 120, e depois houve uma queda da linha de base e que foi para 40, 50 batimentos por minuto. Aqui a gente tem uma taquicardia, então a gente tem uma linha de base aqui, ó, um pouco acima de 180 batimentos por minuto, tá? Então, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a gente saber avaliar a variabilidade da linha de base. E esse é um dos parâmetros mais difíceis de avaliar. Então, a gente tem que ver qual que é a flutuação. O que é a variabilidade? É a flutuação da frequência cardíaca na linha de base. É quanto que essa linha de base variou, tá? Então, a gente sabe que se a linha de base tem uma boa variação, isso mostra que esse feto ele tem uma boa reserva de oxigênio. Então, a gente sabe que a ausência de variabilidade também está muito relacionada à hipóxia fetal, tá? Então, a gente precisa avaliar a amplitude entre o pico e o nadir da frequência cardíaca fetal na linha de base. A variabilidade ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Então, por isso que se a gente faz uma cardiotografia muito precoce, o sistema nervoso autônomo ainda não está maduro e muitas vezes a gente vê uma variabilidade diminuída por conta da prematuridade. Então, fiquem muito atentos em relação a isso. E aí, quando que a gente considera uma variabilidade normal? Quando a gente chama de normal ou moderada, quando a gente tem uma variabilidade entre 6 a 25 batimentos por minuto. Variabilidade mínima, abaixo de 6 batimentos. Variabilidade ausente, quando a gente não consegue mensurar a variabilidade. E variabilidade aumentada, acima de 25 batimentos, tá? Então, aqui a gente pega uma parte da linha de base e observa se teve variabilidade. Olha só, cada quadradinho é 10 batimentos. Então, aqui teve 10 para cima, aqui teve 10 para baixo. Então, a gente tem uma variabilidade aí em torno de 20 batimentos por minuto, tá? Aqui já, olha que diferença de cardiotoco. Então, aqui a gente tem pouca variabilidade. Lembrando aqui, ó, que se a gente observar, cada quadradinho tem 5 batimentos. Então, a gente teve aqui uma variabilidade máxima de 5 batimentos. Então, a gente não teve mais do que isso, tá? Então, é uma variabilidade mínima. E olha essa outra cardiotografia, a gente não consegue nem medir a variabilidade. Aqui também, cada quadradinho corresponde a 5 batimentos e a gente não consegue, não chega nem a 5 batimentos. Então, uma variabilidade aí ausente, a gente pode considerar ausente, tá? E aqui uma variabilidade aumentada. A variabilidade aumentada, muitas vezes, a maioria das vezes, não é patológica e ela está associada a grande movimentação fetal, tá? E a gente tem um padrão de variabilidade que ele é muito patológico, que é o padrão sinusoidal, que ele está relacionado relacionado à anemia fetal grave e relacionado também a uma hipóxia fetal tão importante que indica aí o feto no fim em uma situação aí pré-morte, tá? Então, quando a gente vê um padrão sinusoidal, a gente tem que correr e resolver essa gestação, porque senão esse bebê vai a óbito, tá? E o que é o padrão sinusoidal? É quando a gente tem uma variabilidade com ondas fixas e regulares em forma de sino, tá? Então, isso daqui é um padrão sinusoidal, tá? Então, sempre lembrar da doença hemolítica perinatal aí, quando a gente vê um padrão sinusoidal.
Agora a gente vai falar das acelerações transitórias, que é um outro parâmetro importantíssimo para a gente avaliar a cardiotografia, principalmente cardiotografia anteparto. Então, vocês vão ver que na cardiotografia anteparto, para a gente dizer que aquela cardiotografia está adequada, ela está boa, a gente precisa ter acelerações. Já na cardiotografia intraparto, as acelerações não são obrigatórias. Então, na anteparto ela é obrigatória, na intraparto ela não é obrigatória. E o que são acelerações transitórias? É quando a gente tem um aumento da frequência cardíaca fetal em mais do que 15 batimentos por mais do que 15 segundos e menos do que 2 minutos em gestantes acima de 32 semanas, ou um aumento de mais de 10 batimentos por mais de 10 segundos em gestantes com menos de 32 semanas. Então, olha aqui essa cardiotografia. A gente teve um aumento aqui, né? Então, ó, de 10, 15, 20, 30, quase 40 batimentos, no intervalo de pelo menos 60 segundos, tá? Então, a gente tem aqui uma aceleração transitória, tá? E as desacelerações. Então, as desacelerações são o calcanhar de Aquiles de quem está interpretando a cardiotocografia, né? Por quê? Porque a gente tem alguns tipos de desacelerações e algumas vezes fica difícil a gente interpretar essas desacelerações. Então, eu vou falar detalhadamente para vocês o que significa cada uma dessas desacelerações, isso vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem interpretar as cardiotocografias, tá? Então, o que é uma desaceleração? É quando a gente tem uma queda periódica da frequência cardíaca fetal em mais do que 15 batimentos por mais do que 15 segundos. Então, se a gente tiver queda de menos de 15 batimentos ou por menos de 15 segundos, é alteração de variabilidade, não é desaceleração, tá? Eu não confundo variabilidade com desaceleração. Se tem menos de 15 batimentos e menos de 15 segundos, é variabilidade, não é desaceleração, tá? Agora, e se a gente tem uma queda da frequência cardíaca por mais que 10 minutos, aí a gente tem uma mudança da linha de base, tá? E aí a gente vai ter 3 tipos de desacelerações, tá? A gente tem as desacelerações precoces, as desacelerações tardias e as desacelerações variáveis, tá? Vamos começar com as desacelerações precoces e tardias. As acelerações precoces e tardias, elas só ocorrem durante o trabalho de parto. Por quê? Elas dependem da contração uterina para ocorrer. Então, se você tem uma mulher que ela não está em trabalho de parto, você já pode excluir esses 2 tipos de desaceleração. Então, se ela tiver alguma desaceleração, a desaceleração vai ser variável. Porque para ser desaceleração precoce ou tardia, precisa ter contração. Então, toda vez que vocês virem uma desaceleração, olhem a região das contrações. Não tem contração, vocês já sabem que é desaceleração variável. Tem contração, aí vocês vão precisar identificar qual é o tipo de desaceleração. Isso já ajuda muito na prova, tá? E aí, então, pensando nas 2 desacelerações que tem a ver, né, que dependem das contrações. A gente tem a desaceleração precoce e a tardia. As desacelerações precoces são aquelas que ocorrem concomitantemente a contração. Então, se a gente tem uma mulher que começou a contração e ao mesmo tempo que começou a contração, começou a desaceleração, então, se o nadir da desaceleração coincide com o pico da contração, a gente tem uma desaceleração precoce. As acelerações tardias, o nadir da desaceleração, ele ocorre depois do pico da contração. Então, primeiro a gente tem a contração. Quando a contração está lá no topo, aí que começa a desaceleração. Então, não é coincidente. A desaceleração, ela ocorre depois da contração. Então, precoce a desaceleração ocorre com a contração, tardia a desaceleração ocorre depois da contração, tá? E o mais difícil é, durante o trabalho de parto, a gente conseguir diferenciar uma desaceleração precoce e tardia de uma desaceleração variável. Porque diferenciar a desaceleração precoce e tardia é fácil, é só a gente olhar a contração. Agora, o difícil é diferenciar elas de uma desaceleração variável. E aí, qual que é a dica? As acelerações precoces e tardias, elas têm uma queda gradual e simétrica. Eu vou mostrar isso para vocês. Já as acelerações variáveis, a queda é abrupta, tá? Então, olha só, essa tabelinha resume tudo isso que eu falei para vocês. Então, as acelerações precoces, elas são coincidentes com a contração. A gente tem uma queda gradual e simétrica. E outro ponto importante, a duração dessa queda é de mais do que 30 segundos. Já nas acelerações tardias, a gente tem o início da desaceleração após a contração.
Também temos uma queda gradual e simétrica com duração maior do que 30 segundos. Então, o formato da desaceleração precoce e da tardia são muito parecidos. Então, o que muda dessas duas desacelerações para desacelerações variáveis é o formato da onda. Então, nas acelerações variáveis, então a gente não tem uma relação temporal com a contração, mas às vezes coincide. E o mais importante, a gente tem uma queda abrupta da frequência cardíaca e a queda, então, em menos de que 30 segundos. Então, para dizer que é uma desaceleração variável, precisa ter uma queda abrupta dos batimentos, tá? Então, trouxe aqui um exemplo de cada um desses tipos de desacelerações. Então, a gente tem aqui as desacelerações precoces. Então, a gente tem uma queda gradual e simétrica. Então, olha aqui a gente tem 60 segundos de cardiotoco. Então, a gente tem uma queda aqui de em torno de uns 40 segundos. Queda gradual e simétrica e coincide com as contrações. Ó, o pico da contração coincide com o nadir da desaceleração. Pico da contração com o nadir da desaceleração. E aqui ficou desconfigurado. E o que significa desacelerações precoces? Então, por que ocorrem as desacelerações precoces? Então, as desacelerações precoces, é muito importante vocês memorizarem isso, que as acelerações precoces, elas são fisiológicas. As desacelerações precoces, elas não indicam patologia. Então, a gente não precisa se preocupar com as desacelerações precoces. Por que ocorre uma desaceleração precoce? A desaceleração precoce, ela ocorre por uma compressão do polo cefálico. Essa compressão do polo cefálico, ela leva a um aumento da pressão intracraniana e aí o feto tem uma resposta vagal e por isso ocorrem as desacelerações precoces. Por isso que a desaceleração precoce, ela precisa da contração. E a desaceleração precoce geralmente ocorre no período expulsivo, quando a cabeça fetal já está no canal de parto e aí ocorre uma maior compressão do polo cefálico, tá? Agora, as desacelerações tardias. As desacelerações tardias, então, a gente também vê uma queda gradual e simétrica, mas o nadir da desaceleração ocorre depois do pico da contração. Então, ó, tem a contração e depois a desaceleração. Tem a contração, depois a desaceleração. Tem a contração, depois a desaceleração. Tem a contração, depois a desaceleração. Tá? E diferente das acelerações precoces, as acelerações tardias, elas são patológicas. Por quê? Porque as acelerações tardias são uma resposta do feto a uma situação de hipóxia. Então, a gente tem a contração, a gente sabe que a contração diminui a circulação uteroplacentária, e aí o feto, ele acaba usando o oxigênio do espaço interviloso. Isso é o normal, o natural. Só que o que ocorre é quando a gente tem um feto que tem um espaço interviloso com PO2 diminuído, e quando ocorre isso? Fetos com insuficiência placentária, mulheres com hipertensão na gestação, então tudo isso diminui restrição de crescimento fetal, tudo isso diminui essa reserva de oxigênio no espaço interviloso. E aí, como o feto não tem essa reserva de oxigênio, quando ocorre a diminuição da circulação uteroplacentária, ele fica numa situação de hipóxia. E essa situação de hipóxia é manifestada na forma de uma desaceleração tardia, tá? E aí, por fim, a gente tem a desaceleração variável. A desaceleração variável, então, a gente tem uma queda abrupta. Olha que rápida essa queda das contrações, da frequência cardíaca fetal e não está relacionada com contração. Então, a gente não precisa ter contração para ter desaceleração variável, tá? E a desaceleração variável, ela ocorre por quê? Ela ocorre por compressão funicular, compressão do cordão umbilical. E essa compressão, ela pode causar uma hipóxia fetal temporária, e isso leva à desaceleração variável. Se a gente tem duas desacelerações variáveis, elas não são patológicas. Agora, se a gente tem desacelerações variáveis frequentes, isso sim indica uma hipóxia, né? Isso pode levar a uma complicação para esse feto, tá? E por último, as contrações uterinas. Então, as contrações uterinas a gente avalia nessa região inferior, tá? E a gente tem que observar a quantidade de contrações. Lembrando que quando a gente tem mais do que 5 contrações em 10 minutos, a gente está numa situação aqui de taxistolia, e a taxistolia pode aumentar a chance de sofrimento fetal, de hipóxia fetal, tá? Bom, sabendo todos esses parâmetros, aí a gente vai conseguir interpretar a cardiotocografia, tá?
Para interpretar a cardiotografia, eu gosto muito desse mnemônico do Dr. Conivado, então, porque faz a gente não esquecer de nenhum parâmetro da cardiotocografia. Então, primeira coisa, a gente definir o risco, a gente precisa se perguntar por que a gente está fazendo aquela cardiotografia, a gente nunca pode fazer uma cardiotografia desnecessária, tá? Depois a gente tem que avaliar as contrações para ver se essa mulher está em trabalho de parto ou não. Depois, a linha de base, que é o NI, então, doutor, co-NI, de nível, linha de base, depois o V de variabilidade, A de acelerações transitórias, D de desacelerações, e aí, por último, depois que a gente vê todos esses parâmetros, a gente consegue classificar a cardiotografia e dar uma orientação e conduta para aquela gestante, tá? E aí, a gente tem dois tipos de avaliações de cardiotografia. A gente tem a cardiotografia anteparto e a cardiotografia intraparto. A cardiotografia anteparto, o que a gente mais utiliza na prática é a classificação em padrão reativo e não reativo. É isso que está na FEBRASMA e é isso que a gente acaba utilizando na prática. Então, quando que a gente vai considerar que um feto tem um padrão reativo numa cardiotografia anteparto? Quando todos esses parâmetros que eu falei para vocês estão normais e a paciente tem acelerações transitórias. Então, para ter um padrão relativo, a cardiotografia anteparto precisa conter acelerações transitórias, tá? Agora, para quando a gente vai considerar o feto não reativo? Quando algum dos parâmetros são alterados, mas a gente precisa avaliar em 40 minutos. Então, lembra que eu falei que a cardiotografia a gente avalia em 20 minutos, mas se a gente tem algum parâmetro nesses 20 minutos alterados, a gente tem que repetir por mais 20 minutos para avaliar se esse padrão modificou, tá? E é muito importante também a gente avaliar se essa gestante se alimentou, se ela dormiu direito, porque tudo isso também pode influenciar a cardiotografia e dar um falso positivo, tá? Aqui uma cardiotografia anteparto com padrão reativo. Então, a gente tem aqui, ó, uma linha de base em torno aqui de 140 batimentos. A gente tem variabilidade excelente, olha aqui, ó, tem variabilidade, e a gente tem diversas acelerações transitórias, tá? Não temos nenhuma contração, então tá realmente fora de trabalho de parto, e não temos nenhuma desaceleração, tá? Agora, intraparto, a gente tem duas classificações. A gente tem a classificação da COG e a gente tem a classificação da FIGO. Na prática, a gente usa muito mais a classificação da COG, mas como já caiu na prova do TEGO a classificação da FIGO, eu trouxe aqui para vocês tanto a classificação da COG como a classificação da FIGO. Lembrando que a gente faz cardiotocografia intraparto em gestantes com alto risco de hipóxia. A gente não precisa ficar fazendo cardiotografia intraparto para todas as gestantes. A COG classifica a cardiotografia intraparto em categoria 1, normal, 2, indeterminado e 3, sugestivo de hipóxia. E a FIGO classifica a cardiotografia em normal, suspeito ou patológico. Tá? Vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças e eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, a COG, como que a gente vai dizer que uma cardiotocografia categoria 1 é normal, mostra que o feto não tem hipóxia? Quando todos os critérios abaixo estiverem normais. Então, a gente precisa ter uma linha de base entre 110 e 160, uma variabilidade moderada, então entre 6 e 25 batimentos por minuto, ausência de desacelerações tardias ou variáveis. Então, pode ter desacelerações precoces. Então, as desacelerações precoces, elas podem ou não estar presentes, isso não interessa. E as acelerações podem ou não estar presentes também. Então, isso não interessa para a classificação de cardiotografia categoria 1, tá? Então, aqui, uma cardiotografia categoria 1. Então, a gente tem aqui uma linha de base normal, uma variabilidade moderada, acelerações transitórias e não temos nenhuma desaceleração. Olha essa outra cardiotocografia aqui. A gente tem uma linha de base normal, em torno aqui de, entre 120 e 150, mais ou menos em torno de 140. A gente tem variabilidade moderada, ó, então a gente tem variabilidade. E a gente tem desacelerações precoces, ó. Não temos aceleração. O que a gente chama isso? Cardiotografia categoria 1. Por quê? Porque a desaceleração precoce e as acelerações não interferem na classificação da cardiotografia categoria 1. O que interfere é ter uma linha de base normal, ter variabilidade e não pode ter desacelerações tardias ou variáveis, tá? Categoria 3, então, quando que a cardiotocografia vai ser categoria 3? Quando a gente tiver uma variabilidade ausente ou mínima.
associado a uma bradicardia ou desacelerações tardias recorrentes ou desacelerações variáveis recorrentes ou aquele padrão sinusoidal que eu mostrei para vocês. Então, precisa ter, para ser categoria 3, precisa ter variabilidade ausente o mínima, mais alguma outra alteração, ou bradicardia, ou desacelerações tardias, ou desacelerações variáveis, ou um padrão sinusoidal. Então, olha só o que a gente vê aqui. A gente vê uma paciente que tem uma linha de base, aqui não está dando para ver direito, mas entre 160 batimentos. A gente tem uma variabilidade diminuída, olha, aqui não dá nem para, na verdade é uma variabilidade ausente, a gente não consegue nem ver essa variabilidade, né? Temos aqui desacelerações, e essas desacelerações a gente tem uma queda gradual e simétrica depois da contração. Teve contração, teve desaceleração, teve contração, teve desaceleração, teve contração, teve desaceleração. Então, a gente tem variabilidade diminuída e desacelerações tardias recorrentes. Então, a gente está diante aqui de uma cardiotografia categoria 3. Outra cardiotografia categoria 3 para a gente treinar, pessoal. Então, olha só, paciente aqui com linha de base também em torno de 160, variabilidade diminuída, desacelerações tardias, então uma queda gradual e simétrica, ó, contração, desaceleração, contração, desaceleração, tá? E categoria 2 é o que sobra, tá? Então, se a gente não conseguir classificar a cardiotografia em categoria 1 e nem categoria 3, vai ser categoria 2, tá? Então, olha aqui, vamos ver essa cardiotografia. Vamos ver se a gente não consegue classificar ela em categoria 1 nem em categoria 2. Então, como que a gente tem, como que tá a linha de base aqui? Não dá para enxergar direito, mas eu contei aqui para vocês que tá em torno de 160. Como que está a variabilidade? Tem variabilidade? Tem, né? Então, a gente tem uma variabilidade moderada aqui, tá? Variabilidade moderada já exclui categoria 3, porque para ser categoria 3 tem que ter variabilidade mínima ou ausente. E a gente tem o que aqui? Desacelerações tardias. Então, contração, desaceleração, contração, desaceleração. A presença de contrações cardíacas exclui ser uma categoria 1, então só sobra a categoria 2, tá? Então, outra cardiotografia, categoria 2 aqui, olha só. A gente tem aqui uma linha de base em torno de 160, variabilidade moderada. Então, a gente tem variabilidade, ó, aqui, ó, 120, 130, 140. Ó, a gente tem aqui, ó, quase 10 batimentos de variabilidade, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais. Então, a gente tem variabilidade. Então, variabilidade moderada. Então, a gente já exclui categoria 1. Só que a gente tem desacelerações que tem uma queda abrupta, né? A gente tem queda abrupta e são desacelerações aqui recorrentes. Então, a gente também exclui, aqui exclui categoria 3, na verdade, se for variabilidade moderada. E aqui exclui categoria 1. Então, se tem variabilidade moderada, exclui categoria 3. E se tem desacelerações tardias ou variáveis, exclui categoria 1. Então, só sobra categoria 2, tá? Agora, a classificação da FIGO. Então, para ser uma cardiotografia normal, segundo a FIGO, a gente tem que ter linha de base normal, variabilidade normal e, pela FIGO, a gente não pode ter nenhum tipo de desacelerações recorrentes. Então, a FIGO considera que mesmo as desacelerações precoces, mesmo elas não sendo patológicas, se elas forem recorrentes, a gente não pode confirmar 100% que é uma cardiotografia normal, tá? Então, pela FIGO, qualquer tipo de desaceleração já tira a cardiotografia, a consideração de cardiotografia normal, tá bom? E ela continua não utilizando aí as acelerações como parâmetro para cardiotografia normal. Cardiotografia suspeita, indeterminado ou atípico, quando a gente tem a falta de uma das características de normalidade, porém sem características patológicas. Então, por exemplo, se a gente tem desacelerações precoces, isso não é patológico, mas é indeterminado. Então, é atípico. Então, eles classificam como suspeito, tá? E o patológico é o que é sugestivo de hipóxia. Então, para ser patológico, a gente tem, diferente da COG, qualquer uma dessas alterações já indica patologia. Então, linha de base abaixo de 100 batimentos, variabilidade reduzida ou acentuada, então aqui entra acentuado, padrão sinusoidal, desacelerações tardias recorrentes, desacelerações prolongadas com mais do que 30 minutos ou mais do que 20 minutos com variabilidade reduzida, desacelerações prolongadas com mais do que 5 minutos. Então, se a gente tem desacelerações prolongadas,
então tardias ou desacelerações prolongadas, que daí pode ser variáveis por mais de 5 minutos, com mais de 5 minutos de desaceleração ou mais de 30 minutos com variabilidade diminuída, a gente também classifica como patológica, tá? E aí, beleza, então a gente conseguiu interpretar a cardiotografia, classificar a cardiotografia, e agora o que a gente vai fazer com isso? Então aí, se a gente tem uma cardiotografia patológica indeterminada, categoria 2, categoria 3, a gente vai ter que fazer alguma conduta, né? E aí, quais são essas condutas? São medidas que a gente chama medidas de ressuscitação intrauterina. Então, essas medidas, elas vão servir para a gente melhorar a oxigenação do feto, para a gente reduzir a atividade uterina, aliviar a compressão umbilical e corrigir a hipotensão materna, tá? Então, como que a gente vai melhorar a oxigenação do feto? Colocar essa mulher em decúbito lateral, suspender o útero tônico, suspender puxo dirigido, hidratar essa gestante e fornecer máscara de O2. Redução da atividade uterina, vamos suspender o útero tônico, hidratar essa gestante e até administrar o uterolítico, se for necessário. Para aliviar a compressão umbilical, mudar a posição materna, suspender puxo dirigido, a minifusão, bem raro a gente fazer, mas pode ser feito, elevação do polo cefálico. E corrigir hipotensão materna, mudança de posição fetal, hidratação e administração de efedrina, tá? E aí, então, se a gente tem uma cardiotografia alterada, a gente vai primeiro fazer as medidas de ressuscitação. Se tiver uma melhora da frequência cardíaca fetal, a gente vai manter a gestação. É um falso positivo. Agora, se a gente não tiver melhora da frequência cardíaca fetal, isso mostra que esse feto está mesmo numa situação de hipóxia. Aí a gente vai ter que resolver a gestação pela via mais rápida, que é ou parto vaginal, se o bebê operatório, se o bebê estiver nascendo, ou uma cesariana de emergência.